Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudo sobre religião em geral. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre o argumento moral e sua relação com uma posição metaética conhecida como não cognitivismo. Eu já peço aí que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Eu estou trazendo esse vídeo, nós vamos estar discutindo aqui o argumento moral. Basicamente, existem várias maneiras de formular e várias formas de argumento moral, mas nós estamos aqui tentando lidar com uma forma de argumento moral que fala que a moralidade, ela depende de Deus e, portanto, se há moralidade, nós devemos concluir que existe um Deus. Então, nós sabemos que há moralidade, que há uma ética objetiva, né? Que há coisas que são certas, há coisas que são erradas. Por exemplo, torturar uma criança por diversão é errado. Nós também podemos dizer que produzir felicidade humana é algo correto. Mas, de acordo com os defensores do argumento moral, não poderíamos dizer que algo é certo ou errado, a menos que haja um Deus que determine o que é certo e o que é errado. Este argumento, no entanto, enfrenta alguns problemas. O primeiro problema significa o fato de que esse argumento implicitamente pressupõe uma posição metaética, ou seja, uma posição sobre o significado dos juízos morais, que é uma posição cognitivista. O que é uma posição cognitivista sobre juízos morais? Uma posição cognitivista sobre juízos morais significa que juízos morais expressam crenças que podem ser verdadeiras ou falsas. Portanto, quando eu digo matar é errado, eu estou dizendo uma frase que pode ser ou verdadeira ou falsa. Geralmente, o defensor do argumento moral está dizendo que, para essa frase ser verdadeira, ela precisa corresponder a um mandamento divino, que assegura a verdade desse juízo. Portanto, de acordo com o cognitivismo, quando eu enuncio um juízo moral, eu estou enunciando algo que tem um valor de conhecimento. Um conhecimento, cognição, por isso cognitivismo. Um conhecimento que pode ser verdadeiro ou que pode ser falso. E se não houvesse um Deus, não haveria alguém para assegurar que esse conhecimento fosse verdadeiro. Qual que é o problema do argumento moral nesses termos? Porque geralmente ele não lida com alternativas, que são as alternativas não cognitivistas. É raro, pelo menos eu não conheço, nunca vi alguém fazer isso, você pegar um autor que vai ali apresentar o argumento moral e ele fala assim para você: olha, eu vou partir do cognitivismo e eu tenho essa e essa razão para acreditar no cognitivismo e essa razão para não ser não cognitivista. Se o debatedor que está apresentando o argumento moral não lida com isso, não lida com essa alternativa filosófica que é o não cognitivismo, ele simplesmente está pressupondo uma posição sem lidar com as alternativas. Portanto, o argumento dele, digamos assim, já está enviesado. Ele precisaria primeiro decidir aqui e mostrar para a gente por que a gente deve preferir o cognitivismo ao não cognitivismo. E o que vem a ser o não cognitivismo? O não cognitivismo é a posição de que juízos morais não expressam crenças que podem ser verdadeiras ou falsas. Eles expressam outra coisa. Que outra coisa seria essa? Então, existem pelo menos 3 posições principais, né, sobre o que os juízos morais expressam. Existe uma posição chamada de emotivismo. Emotivismo é uma posição defendida, por exemplo, por Alfred Ayer, que é uma posição segundo a qual nossos juízos morais expressam nossas emoções. Então, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa matando uma outra pessoa e eu quero expressar o meu sentimento de desaprovação, eu digo: matar é errado. Matar é errado não é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa, porque ela não está descrevendo a minha emoção. Se eu falasse assim: eu sinto tristeza quando eu vejo alguém matar, eu sinto raiva quando eu vejo alguém matar, isso pode ser uma frase que pode ser ou verdadeira ou falsa, porque eu estou descrevendo o meu sentimento e essa descrição pode estar correta ou não. Mas quando, por exemplo, quando eu sorriso, o meu sorriso não pode ser verdadeiro ou falso.
né? Ele pode ser sincero, honesto ou desonesto, autêntico ou desautêntico, mas um sorriso por si só ele não é verdadeiro ou falso, ele simplesmente expressa uma dada emoção. Portanto, quando uma pessoa diz matar errado, ela está expressando uma dada emoção de desaprovação. Existem algumas outras pessoas que vão ampliar um pouco isso e falar que a gente expressa certas atitudes, certas disposições, então não vão ficar tanto no campo de falar de emoções, que é uma posição que às vezes é chamada de expressivismo. Então eu expresso uma dada atitude de desaprovação. Se não me engano, um defensor disso é Simon Blackburn. Uma outra alternativa não cognitivista é o chamado prescritivismo. O que o prescritivismo diz? O prescritivismo, defendido, por exemplo, por Richard Hare, vai dizer assim que juízos morais são imperativos. O que eu quero dizer quando eu digo matar é errado? Eu quero dizer não mate. Mas a frase não mate, ela pode ser verdadeira ou falsa? Não. Frases imperativas não são verdadeiras nem falsas. Por exemplo, se eu digo para você assista este vídeo até o final, assista a playlist de teologia, assista outros vídeos e playlists do canal, a minha frase imperativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? Não. Se eu digo estude, a frase estude, por exemplo, metaética, estude filosofia da religião. Essa frase pode ser verdadeira ou falsa? Não, porque ela é um imperativo, ela é uma ordem. Então, de acordo com prescritivistas, quando nós enunciamos juízos morais, esses juízos morais não são nem verdadeiros nem falsos. Eles apenas são imperativos. E frases imperativas, elas não têm valor nem de verdade, nem de falsidade. É possível ainda defender ética objetiva e não cognitivismo. Embora seja mais comum pessoas que defendem a moral objetiva serem cognitivistas, é possível defender uma moral objetiva sendo não cognitivistas. Por vezes nós chamamos essa posição de quase realismo. Ou seja, uma posição que não é cognitivista, ou seja, não defende que juízos morais sejam verdadeiros ou falsos, mas defendem que ainda assim a moral é objetiva. Isso pode ser feito, por exemplo, argumentando que as prescrições ou imperativos, eles são dados por prescrições universais e objetivas. Você também pode argumentar que as nossas emoções expressas por juízos morais são demandadas por valores objetivos. Então, é possível manter uma noção de objetividade mesmo numa posição não cognitivista. A grande questão é, se uma pessoa é não cognitivista, será que ela tem que aceitar o argumento moral? Será que o argumento moral depende do cognitivismo? Será que, até para interpretar os mandamentos de Deus, nós precisamos decidir antes se somos cognitivistas ou não cognitivistas? Por exemplo, quando Deus diz matar é errado, será que ele está dando um imperativo que não é nem verdadeiro nem falso? Será que ele está dando um conhecimento, uma descrição de fatos da realidade ou da sua própria natureza, que, portanto, podem ser verdadeiras ou falsos? Será que, na verdade, Deus está expressando uma dada atitude de desaprovação diante das coisas? Perceba que a questão não é tão simples. Perceba que já assumir o cognitivismo já deixa você enviesado, porque há várias questões que precisam ser trabalhadas antes no debate entre cognitivistas e não cognitivistas. Esse debate é importante para que então a gente possa recolocar o argumento moral. Será que podemos reformular o argumento moral de uma forma que o não cognitivista pode aceitá-lo? Ou será que o argumento moral depende do cognitivismo? E se o cognitivismo for falso, será que o argumento moral está comprometido? Essas são questões que precisam ser trabalhadas. Eu não tenho como dar uma resposta, porque a literatura sobre argumento moral, sobre mandamento divino, não trabalha muito essa relação. É por isso que eu decidi fazer um projeto de pesquisa e submeti ele, fui aprovado para o doutorado. Então, no doutorado que eu acabei de entrar, eu estou tentando me dedicar a essa questão. Então, não tenho como dar uma resposta, eu só tenho como dizer assim:
A maioria, em geral, dos defensores do argumento moral não lidam com essa problemática. Então, a gente precisaria lidar com essa problemática. A gente precisaria discutir, antes de discutir o argumento moral, discutir se as posições cognitivistas, as posições não cognitivistas, saber se isso influencia na maneira como a gente interpreta o argumento moral, como a gente interpreta os mandamentos de Deus e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É mais para instigar a reflexão de um tema que precisa ser aí trabalhado, desenvolvido. E até mais.